Quando você ouve o nome Leonardo da Vinci, provavelmente você lembra em gênio, Mona Lisa, o homem vitruviano, mas nesse vídeo eu não vou falar nada disso. Da Vinci era estranho, inquieto e misterioso. Hoje você vai conhecer fatos pouco conhecidos, alguns desconfortáveis, outros impressionantes que revelam quem o Leonardo era por trás desse mito. Você vai perceber que ele estava há séculos à frente do nosso tempo. A maioria das anotações de Leonardo foi escrita de trás para frente, como se fosse um espelho. Muita gente diz que era apenas porque ele era canhoto. E sim, ele gostava de escrever muito com a mão esquerda, da direita para a esquerda, possivelmente para evitar borrar a tinta ou proteger suas ideias. Porém, ele era ambidestro. Mas isso é só metade da história. Leonardo não queria ser lido facilmente. Suas ideias iam contra dogmas religiosos, científicos e morais da época. Escrever em espelho era uma forma simples de proteger conhecimento no mundo que punia quem pensava demais. Leonardo deixou mais de 13.000 páginas de cadernos com anotações e desenhos, das quais entre 5.000 e 7.000 páginas sobreviveram até os dias de hoje. Mas publicou quase nada em vida. Isso não era descuido, era escolha. Ele acreditava que o conhecimento precisava ser compreendido profundamente, não apenas repetido. Para Leonardo, divulgar algo incompleto era quase um pecado intelectual. Esses manuscritos, frequentemente agrupados em coleções chamadas códices, reúnem suas ideias sobre uma vasta gama de assuntos, desde ciência e engenharia até a vida cotidiana. Pouca gente imagina isso, mas Leonardo foi um dos maiores anatomistas da história. E detalhe, sem nunca ter sido médico. Ele dissecou mais de 30 cadáveres, muitas vezes à noite, escondido, enfrentando o cheiro, doenças e o risco de punição religiosa. Para conseguir material de estudo, ele dependia de coveiros e ladrões de túmulos. Seus desenhos anatômicos eram tão precisos que anteciparam descobertas médicas por mais de 300 anos. Muito antes da ideia moderna de planeta vivo, Da Vinci já pensava assim. Para ele, as montanhas eram ossos, os rios, veias e a água, o sangue da terra. Ele dizia que entender a água era entender o funcionamento do mundo inteiro. Leonardo desenhou tanques, armas automáticas e engenhos de destruição, mas em seus escritos chamava a guerra de a mais bestial das loucuras humanas. Historiadores acreditam que alguns projetos eram propositalmente falhos, como se ele quisesse impressionar governantes, sem realmente ajudá-los a matar. Leonardo era um perfeccionista extremo. Começava obras grandiosas e simplesmente parava. Não porque fosse preguiçoso, mas porque sua mente corria muito mais rápido do que o mundo conseguia acompanhar. Muitas vezes ele abandonava algo não por estar ruim, mas por achar que ainda não tinha as ferramentas certas para fazer do jeito ideal. A Mona Lisa não foi apenas um retrato, foi um experimento contínuo. Leonardo levou o quadro consigo por anos, retocando camadas quase invisíveis, estudando expressões humanas, músculos faciais e emoções sutis. Por isso, o sorriso parece mudar. Não é ilusão, é ciência aplicada à arte. Leonardo acreditava que o homem não nasceu para ficar preso ao chão. Observava pássaros por horas, desenhava asas, calculava ângulos, resistência do ar. Seus projetos de máquinas voadoras não funcionaram na época, mas serviram de base conceitual para a aviação moderna. Há registros de que Leonardo dormia em pequenos intervalos ao longo do dia, em vez de longas noites de sono. Hoje chamamos de sono polifásico. Em vez de uma noite longa de sono, ele fazia vários cochilos de 20 minutos cada, distribuídos ao longo do dia e da noite. Ele tirava esses cochilos sem intervalos regulares, geralmente a cada 4 horas. Esse padrão permitia que ele dormisse um total de apenas cerca de 1,5 a 2 horas por dia, liberando as 22 horas restantes para suas atividades criativas e científicas. Isso pode explicar sua produtividade absurda,
mas também sua constante sensação de inquietação e insatisfação. Você conseguiria ter esse ritmo de sono? Conte aqui abaixo nos comentários. Leonardo escreveu algo que arrepia até hoje. Os homens de gênio são úteis apenas depois de mortos. Ele sabia que suas ideias não seriam plenamente compreendidas em vida e, de certa forma, aceitou isso. Há relatos de contemporâneos dizendo que Leonardo não comia carne por acreditar que os animais tinham direito à vida, algo extremamente raro no século XV. Ele via a natureza não como recurso, mas como algo a ser respeitado. E tem mais, ele libertava pássaros engaiolados. Apesar de trabalhar para reis e nobres, Leonardo vivia constantemente apertado financeiramente, não por falta de talento, mas porque gastava com livros, instrumentos, experiências e projetos que não davam retorno imediato. Conhecimento sempre veio antes de estabilidade. Leonardo não desenhava só o que achava que funcionaria. Ele desenhava versões que falhariam, anotava porque falhariam e só então refinava a ideia. Era um método científico antes do método científico existir. Enquanto outros reverenciavam Aristóteles e Galeno, Leonardo escreveu algo radical para a época. A experiência é a verdadeira mestra. Ele desconfiava de livros que não fossem confirmados pela observação direta. Isso o colocava em conflito silencioso com universidades e religiosos. Leonardo acreditava que explicações fáceis eram perigosas, porque davam a ilusão de compreensão. Por isso, seus textos são densos, cheios de comparações, desenhos e contra-exemplos. Ele preferia confundir alguém do que enganá-la com simplicidade falsa. Da Vinci analisava sobrancelhas, cantos da boca, músculos do pescoço, inclinação da cabeça, tudo isso para entender como emoções surgem fisicamente no corpo. Para Leonardo, algo só era verdadeiramente compreendido quando podia ser explicado, demonstrado e representado com beleza. Por isso, seus cadernos são tão esteticamente bonitos. Leonardo desconfiava de quem sabia apenas uma coisa. Chamava esse tipo de pessoa de instrumento, não mente. Para ele, entender o mundo exigia arte, ciência, mecânica, filosofia, observação da natureza. Separar tudo era empobrecer a realidade. Apesar de ser disciplinado nos estudos, Leonardo tinha dificuldade de manter rotinas rígidas. Seus cadernos mostram saltos bruscos de assunto: anatomia, hidráulica, pintura, voo, matemática. Hoje, muitos estudiosos acreditam que ele tinha algo próximo que chamaríamos de mente neurodivergente. Leonardo alertou que o desmatamento mudaria o curso dos rios, a erosão destruiria cidades, o mau uso da terra teria consequências a longo prazo. Tudo isso no século XV. Ele viu o impacto humano sistêmico e não pontual. Leonardo da Vinci tratava o tempo como uma construção mental, criada para organizar experiências, não como algo absoluto. Isso aparece em reflexões sobre envelhecimento, memória e movimento. Para ele, o presente era sempre o único ponto real de observação. Mesmo sendo gênio, Leonardo se descrevia como alguém que começou tarde, produziu pouco e não fez o suficiente. Essa sensação de nunca estar à altura do propósito potencial aparece várias vezes em seus escritos. Leonardo deixou projetos incompletos propositalmente ou sem explicações finais. Há indícios de que ele temia que pessoas menos éticas usassem seu conhecimento para destruição ou dominação. Ele acreditava que nem todo saber deveria ser entregue pronto. Para Leonardo, curiosidade não era um passatempo, era uma obrigação ética. Ignorar o funcionamento do mundo, para ele, era uma forma de negligência moral. E para você, o que é curiosidade? Leonardo da Vinci foi alguém tentando entender tudo em um mundo que ainda não estava pronto para isso. Talvez por isso continue nos impressionando, né? Porque no fundo, Leonardo não pertencia ao Renascimento. Ele pertencia ao futuro e, sem dúvidas, ele foi o homem mais inteligente que habitou essa terra. Agora, se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos de curiosidades como esse. Obrigado e até a próxima!